Na maior parte do mundo, hoje se celebra a Ascensão do Senhor. Na região onde nós estamos, nós celebramos o 7º domingo do tempo da Páscoa, oportunidade rara para ouvirmos o capítulo 17 do Evangelho de João numa liturgia dominical. 40 dias depois da Páscoa, celebramos a Ascensão do Senhor à glória dos céus. Foi na última quinta-feira. Hoje, uma semana antes da festa do nascimento da igreja, de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, nós caminhamos para este ápice do tempo pascal, que significa também o seu encerramento, quando os discípulos recebem a missão e a força. Tendo de Deus recebido a missão, dele também recebemos os meios para viver aquilo que ele deseja de nós. Neste 7º domingo, a oração inicial da igreja, a oração coleta, diz sobre a fé que temos no Senhor que está com Deus, com o Pai. Fazei com que assim como nós acreditamos que o Salvador do gênero humano, Cristo, está convosco na glória, estamos pedindo ao Pai. Assim também sintamos, segundo sua promessa, que Ele está conosco até o fim dos tempos. O que pedimos a Deus na liturgia de hoje é que nós sintamos, sentir mesmo, algo que somente nós, os nossos corpos, na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de existir nesse mundo, é capaz de fazer, sentir. Sim, que nós sintamos na nossa pele, na nossa existência, na nossa história, nas nossas lutas, nas nossas dores, seja o que for que estivemos a viver hoje, que nós sintamos que Ele também está conosco. Ele está com Deus, mas está conosco. Na liturgia da Ascensão, nós dizemos, é muito bonita as leituras e as orações, Ele que nos precede na glória. A ascensão do Senhor é nossa esperança, porque nós também ascenderemos. Parece até que nós vamos fugir do mundo e sumir deste mundo. Não. A ascensão é a entrada plena de nós, da nossa vida, na glória do Pai. Um corpo humano como o nosso, uma história humana como a nossa, uma vida como a nossa, assumida pelo Filho de Deus, por Jesus, entrou na glória dos céus. Sim, esta carne, a nossa humanidade, o nosso mundo está na glória dos céus. E nós, o seu corpo, porque assim somos chamados, a igreja é o corpo de Cristo, permanecemos aqui e experimentamos, sentimos a glória da sua presença neste mundo. E somos seu corpo neste mundo tão difícil. Mundo é uma palavra com 2 sentidos no Evangelho de João. Hoje, João usa o sentido negativo, os perigos. Nós não somos do mundo, livrai-os dos perigos do mundo. Mas existe um outro sentido, porque é a criação de Deus, o mundo criado. No início do Evangelho, o próprio Jesus disse, de tal modo Deus amou o mundo, de tal modo amou o mundo. Aquilo que foi criado, nós, parte da criação de Deus, nós, filhos e filhas de Deus, amados por Ele, redimidos pelo sangue de Cristo na cruz. Na liturgia de hoje, nós estamos na expectativa da vinda do Espírito Santo na próxima semana, quando se apagará o círio pascal, quando o tempo pascal se encerra, simbolicamente dizendo, agora a missão é de vocês. E nesse dia nós pedimos a Deus que sintamos a sua presença. E no Evangelho ouvimos as últimas palavras de Jesus, quando na última ceia, no final do seu discurso, após lavar os pés dos discípulos, ele para de falar com os apóstolos, com os discípulos, e se volta para o Pai. O texto diz, ele elevou os olhos aos céus e disse, Pai Santo. E aí a coisa fica muito séria, imaginem só. Jesus faz uma oração, a última oração, diante dos discípulos, por eles, por nós, ele pede algo.
santifica-os na verdade. Dá-lhes os meios de viver a grande realidade, que eles sejam um como eu e tu, Jesus diz, somos um. O que Jesus pede é que tenhamos os meios, queridos irmãos e irmãs, de sermos o seu corpo, de sermos um só coração. Ele poderia pedir que não houvessem pandemias, que não houvessem guerras, que não houvessem doenças. Mas ele pediu aquela única coisa que poderia curar todas as feridas deste mundo, que nós fôssemos um, que nos amássemos uns aos outros. O Espírito é que nos capacita para isso, para sermos um, de fato. Não é à toa que nesta última semana do tempo da Páscoa, em muitos países se celebra a Semana da Unidade dos Cristãos. Não é dos católicos só não, dos cristãos todos. Pois é uma vergonha para a humanidade que os cristãos sejam divididos. É uma vergonha. Aquele que lê o Evangelho vê claramente que eles sejam um. É uma vergonha e um contra-testemunho que hajam tantas igrejas de diferentes nomenclaturas cristãs. É uma vergonha também que nós na Igreja Católica muitas vezes estejamos divididos. Talvez é o maior sacrilégio que se possa cometer. Falar mal, por exemplo, da própria igreja, falar mal do Papa, falar mal do irmão da comunidade. Quando dividimos o corpo de Cristo, nós contribuímos para que Ele pediu ao Pai, que nós sejamos um, não aconteça. É muito sério pensarmos naquilo que celebramos na Sagrada Eucaristia. Tudo nos leva à unidade. O corpo de Cristo, o pão eucarístico, o pão que é o corpo de Cristo. Pedimos o Espírito Santo sobre estas oferendas para que se tornem o corpo e sangue de Cristo. É isso que o Padre diz. Logo depois de falar do mistério da fé, ele pede para que nós, ao recebermos o corpo e o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, nos tornemos um só corpo. Pedimos ao Pai exatamente o que Jesus pediu. Todas as santas missas nas quais celebramos o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição, nós pedimos que sejamos um, porque esse é o seu pedido. Porque isso é o céu. Queiramos ou não, um com o nosso irmão, nossa irmã, com aquele que muitas vezes achamos ser nosso inimigo, com aquele que nós não suportamos, com aquele que achamos que faz mal para nós e aquele que culpamos pelas misérias que vivemos, com aqueles que nós não queremos estar, com aqueles que achamos ser nossos inimigos, dos quais queremos nos defender a todo custo. Sim, com ele e com ela, Deus deseja que sejamos um. E é sim o grande mistério, e é sim o maior dos milagres, por isso que Jesus faz esse pedido ao Pai. Por isso que é o grande pedido de Cristo, que a humanidade seja um, que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Pentecostes, nós ouviremos a igreja que se une. Não há mais divisões de línguas, de raça, de povos. Nós veremos isso semana que vem. Depois, na outra semana, celebraremos a Santíssima Trindade, a identidade de Deus, comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, que revela também a nossa identidade. Logo depois, uma semana, Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja, corpo de Cristo. Recebemos o corpo para nos tornarmos um só corpo. Não existe outro caminho para aqueles que seguem Jesus. E São João nos ajuda, né? Ou não somente no Evangelho, mas na segunda leitura de hoje, a compreendermos essa missão. Quando fala que devemos permanecer em Cristo, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, fazer o que Ele nos pede. São João chega ao ponto de definir quem é Deus. Deus é amor. E não há outro modo de sermos um só coração, a não ser, como São João nos diz, amando-nos uns aos outros. E ele somente repetiu o que Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Assim seja. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,